Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E recebe uma resposta simples e direta: Jesus. Comentando o assunto, o codificador observa: para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Essa questão, inúmeras vezes lembrada, merece uma análise. Apesar das deturpações realizadas pelos homens por meio das instituições por eles criadas, uma observação feita com total isenção sobre a presença de Jesus na Terra mostra que ele deixou uma doutrina que ampliou e aprofundou, no sentido da valorização do amor e do conhecimento, os mandamentos recebidos por Moisés. Observa-se isso nos ensinos do Sermão da Montanha, nas parábolas para a compreensão do reino de Deus e nas inúmeras oportunidades de conversação que teve, não só com seus discípulos, mas também com as demais pessoas com quem conviveu. Além disso, deixou os exemplos de profundo amor para com tudo que a natureza apresenta, em especial para com os seres humanos. Curou os enfermos, deu de comer aos famintos, acolheu e orientou os aflitos e perturbados de toda ordem, e deu testemunho de coragem, paciência, tolerância e perdão, especialmente no episódio da crucificação. Dando prova, finalmente, da imortalidade, com a sua ressurreição, abriu para a humanidade uma nova visão de vida que ultrapassa os limites da morte física. Com seus ensinos e exemplos, espalhou a verdade, que agora se destaca ainda mais com o advento do Consolador prometido. Aqueles que estão convictos dessa realidade assumem, naturalmente, o dever consigo mesmo, de trabalhar nesta e nas próximas reencarnações, no propósito de substituir os seus velhos e viciados hábitos por novos, decorrentes da vivência do Evangelho e formados à luz da doutrina de Jesus, que é a expressão das leis de Deus. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Palavras de Jesus. O assunto de hoje, a doutrina espírita. Como é que a gente pode definir a doutrina espírita? A doutrina espírita é uma doutrina cristã. O modelo da doutrina é Jesus. E nós diríamos que a doutrina espírita, ela é um caminho espiritual que visa primordialmente despertar o ser humano e fazer com que a gente compreenda que somos espíritos imortais. Também visa libertar a nossa consciência. Libertar a nossa consciência no sentido de toda essa cultura atávica que nós temos,
esses medos que às vezes nos foi imposto através dos milênios. Então, essa libertação, ela explica com clareza o Evangelho de Jesus. Porque nós temos essa ideia, Jesus morreu na cruz para nos salvar, certo? E daí? Ele fez todo esse sacrifício, vir na Terra, que era um espírito, que é um espírito de primeira grandeza, para chegar até um planeta tão complicado como o nosso, tão provacional. Ele levou, falam os espíritos superiores, que Jesus preparou 1000 anos para vir ao planeta Terra. Aqui ele foi humilhado, não entendido, traído, crucificado, para salvar a humanidade. Claro, para salvar a humanidade. E nós fizemos o quê? Qual é a nossa responsabilidade para com ele? Há de ser alguma. Então, não é só, Jesus, eu errei, eu estou errando, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, a carne não é nada. O espírito, a alma é fraca. E agora eu estou arrependido. Assim, você se arrependeu? O que é que você vai fazer? A doutrina nos diz que nós somos responsáveis 100% por nós. E que precisamos dessas atitudes, né? Dessa ética perante a vida e perante ao próximo, para que possamos caminhar nesse sentido evolutivo. A doutrina espírita também fala claramente, e por isso ela é reencarnacionista, que um tempo só, determinado, 80, 90, 60, 70 anos, aqui no planeta é quase impossível para que a gente aprenda o bem, e principalmente o bem e o amor. É nada. Então, se somos espíritos imortais, então nós temos a eternidade, nós vamos para sempre. O que é para a eternidade, para a infinitude do tempo? 70 anos, 80? Nada. E nós precisamos então desse retorno, né, para ir aprendendo. E nós só nos livraremos dessa ciranda reencarnatória, desse ir e vir, quando a Terra não tiver mais nada para nos ensinar. Ou seja, quando assimilarmos esses preceitos evangélicos tão difíceis para nós aqui ainda, aí sim, podemos migrar para outros lugares do universo, inclusive ficar no mundo espiritual, como ficam os santos, os anjos, o próprio Jesus, os grandes espíritos que cuidam da terra de lá. Ou seja, daqui, porque a dimensão física e espiritual, ela se penetra mutuamente. Como é que o espírita explica o tempo? Como é que ele conta o tempo em relação àquelas pessoas que reencarnaram, né? E aqui na Terra? É possível explicar isso? Olha, o tempo, quem estuda a física quântica, tudo isso já sabe que o tempo é extrafísico. Nós criamos o tempo, lá começamos a contar pelo sol. Cada vez que o sol se pôs, a gente botava uma pedrinha, depois pelos nós das nossas próprias roupas. É por necessidade, a gente precisava se dirigir, né, aqui na Terra. Mas ele não existe, conforme a gente vê. Essa foi a necessidade do homem para se adaptar e cuidar da sua própria vida.
No mundo espiritual, o tempo é assim, ele é extrafísico. E nós vamos ficar no mundo espiritual o tempo necessário e até o merecimento de retornar. Você não imagina, Dirley, reencarnar é inclusive merecimento. Ainda mais nesses tempos em que quase ninguém mais quer ter filhos, né? É difícil, não quero, não posso ter filhos, e que dificulta o reencarne. A religião, a doutrina espírita, em que base a gente pode explicar essas existências? Eu vou fazer uma ressalva aqui que, graças a Deus, muitos cientistas, muitos pensadores estão, né, se voltando para Deus. Até então eles tinham rompido com as religiões, porque as religiões fizeram coisas terríveis com a ciência. E o exemplo mais drástico, mais grave disso tudo foi com Galileu Galilei. Que quando ele disse que a Terra não era o centro do universo, eles prenderam e iam matá-lo. E ele, para continuar com seus estudos, ele fez o quê? Disse, não, vocês têm certo. A Terra é o centro do universo. E eles, então, o libertaram, não depois de muito sacrificarem o Galileu. Então, essa ruptura, que quem cuidava da ciência antigamente era a religião. Depois a religião começou a impor e a ciência evoluiu, progrediu e a igreja foi ficando, a religião foi ficando para trás, não foi admitindo os princípios científicos e aí a ciência disse, não, então agora nós não acreditamos mais em Deus, nós não queremos religião. E vem essa história, a religião foi o homem que inventou. Não. Veja, necessariamente as religiões subdivididas, como nós vimos hoje, foram nós que inventamos. Porque nós precisamos de religiosidade, que é diferente de religião. Agora, por que nós precisamos de religião? Porque nós aqui no planeta Terra precisamos desenvolver o sentimento. A ciência, com a ciência, a gente procura, a gente busca, a gente vai para o campo de pesquisa, essa é a ciência. Com a filosofia, nós aprendemos a pensar. Com a religião, nós aprendemos a sentir. E só quando nós sentimos, é que nós começamos a descobrir os valores éticos, as normas de conduta, o valor do nosso próximo, que nós não somos seres isolados, o respeito mútuo. E desenvolvemos as leis morais da nossa própria consciência. Por isso, a necessidade ainda para o planeta Terra, que sempre teve e ainda tem, por muito tempo, terá necessidade de religião para desenvolver o sentimento. Porque nós somos, na verdade, emocionais. Emocionais, passionais, agressivos, egoístas. E nós precisamos sedimentar do amor a existência. E por isso a necessidade de religião. Agora, Deus não existe para os céticos, para os ateus. Tudo que o homem não fez, quem fez? E o homem não construiu quase nada no planeta, a não ser prédios, como vimos aqui nessa foto, estruturas metálicas, motores. Agora tem o planeta inteiro, coisas que nós não sabemos explicar. Somos incapazes de copiar uma flor. Fizemos as flores artificiais belíssimas. Botamos perfumes artificiais. Então o que o homem não fez, Deus fez.
E observando a própria natureza, é possível inventar o Sol, bilhões de galáxias, esse universo profundo, esse universo paralelo, esses buracos negros, que a ciência não consegue chegar até lá. Einstein era estudioso do ocultismo e afirmava por todos os seus estudos da sua física, que fora desse universo há uma força pulsante que a tudo controla, que a tudo destina, que tudo vê, porque o homem é muito pequeno, frágil, e por isso nós precisamos do amparo da religião. Quando nós nos damos conta de nós no planeta, nós olhamos para o futuro e não sabemos o que vai ser, é uma incerteza. Então, diante dessa incerteza, nós precisamos de amparo. Esse amparo é Deus. Quando dores lancinantes nos atordoam e não tem no mundo nada que possa aliviar, nem comprar, nós precisamos de proteção. Mas que proteção? A proteção divina. E quando não existe nada nessa terra que possa fazer por mim, por você, por qualquer ser humano que não tem, como é o caso da morte iminente, eu preciso me refugiar em alguma coisa. Esse algo, essa coisa grandiosa, isso é Deus. Cultura espírita. Emmanuel. Estejamos atentos à bênção da caridade por intermédio das migalhas de luz. Desenvolve-se a plantação, semente a semente. Ergue-se a casa, tijolo a tijolo. Constitui-se a mais bela sinfonia, nota a nota. Agiganta-se o rio, gota a gota. Surge a história, palavra a palavra. Edifica-se a estrada mais longa, metro a metro. Desdobra-se o tecido, fio a fio. E o próprio século não é mais que larga faixa de tempo, a estruturar-se, minuto a minuto. Assim também é a obra da inteligência. Doemos à expansão da luz as nossas melhores forças, conscientes de que o esclarecimento, quanto aos nossos princípios, se realizará de coração a coração, através de página a página, e de que a cultura espírita, capaz de operar a renovação do mundo, se fará livro a livro. Canta, canta, mensageiro, leva a paz por onde fores, que a canção iluminada é o amor lenindo dores
anuncia ao viçareiro, entre acordes de alegria, o Evangelho redivivo, por divina poesia, esparrama mancheias a canção da caridade, que faz sempre mais irmãos, os irmãos de humanidade, onde a noite é tão fria, é cruel desolação, leva o sol da esperança, com Jesus no coração. Canta aqui, canta acolá, canta em prosa, canta em versos, o auditoso passarinho, na harmonia do universo. Canta, canta, mensageiro, solta a voz, estrada fora, leva alegre a toda a gente o nascer de nova aurora, esparrama mancheias a canção da caridade, que faz sempre mais irmãos, os irmãos de humanidade, onde a noite é tão fria, é cruel desolação, leva o sol da esperança, com Jesus no coração. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Mesmo sabendo que a doutrina espírita é cristã, Sim. por que ainda há um certo preconceito em relação ao espírito, ao espiritismo? Vamos usar Jesus aqui com a sua sábias lições, em que disse que um dia nós seremos um só rebanho com um só pastor. Jesus é o governador do planeta Terra, por isso ele mandou muitos profetas, muitos grandes homens para ir nos ensinando e mostrando, e depois ele próprio veio pessoalmente, porque desde sempre ele governa esse planeta. E ele disse que nós seríamos um dia. E esse um dia é quando? Quando tivermos maturidade evolutiva, maturidade espiritual. Nós não entendemos quase nada. Tanto que a única certeza que o ser humano tem na vida é que ele vai morrer. Por isso o futuro para nós é sempre incerto. Mas nós não aceitamos. A única coisa certa e definitiva, determinante, que tem na nossa vida, a partir do momento que ingressamos aqui no planeta, é morrer. Nós não aceitamos morrer. Nós temos medo de morrer. Nós nos assombramos com a morte.
Veja. Não é a forma como vai morrer ou o medo da própria morte? É adiante da própria morte, é o nosso medo. Em parte, é entendível, é compreensível. Porque nós já nascemos, renascemos e remorremos tantas vezes, e como certamente não fomos a lugares muito bons, porque nós não somos tão bons assim, então a gente tem medo de morrer. Agora, o preconceito com a doutrina é o preconceito que se vê permeando toda a sociedade. É o preconceito com o pobre, é o preconceito com a homossexualidade, é o preconceito com as raças, sabe? Então, se você é alemão, os alemães, meu Deus, os judeus, que raça terrível, negros não têm alma, essa gente não tem inteligência, mulheres, não, as mulheres nunca foram inteligentes, não têm capacidade. O homem é egoísta e o homem tem medo. Então a gente sempre acha que quando alguma coisa surge, ou outras coisas e pessoas, elas podem tirar o meu lugar, elas podem usurpar aquilo que é meu, mas de meu nós não temos nada. O dono do oásis, o dono do planeta, é Ele, é Deus. Nós aqui somos inquilinos. Imagina, inquilinos ainda muito ruizinhos e infiéis, né? As pessoas temem a morte e não têm arraigado, não internalizaram ainda em si que somos imortais e que a morte é só um até breve. Nos reuniremos daqui a pouco, estaremos juntos mais acolá, que morrendo podemos estar mais livres, porque perdemos o fardo do corpo físico, então somos mais leves, podemos estar perto. Tudo isso o ser humano ainda não compreende. E claro que a perda de um ente querido, jovem, criança, é muito doído pelos laços afetivos que nos unem. Agora, nós precisamos, a morte precoce, vamos dizer assim, que aparentemente para nós é precoce, mas ela não é precoce, porque primeiro, Deus a tudo determina. E tudo que Deus faz é bom, inclusive a morte. Nós precisamos entender alguns princípios que a doutrina nos explica assim claramente. Então, quando nós viemos do mundo espiritual para o reencarne, nós já viemos com pré-determinados a uma vida de longa duração, de média duração aqui no planeta. Como eu conversava antes com você, nós temos um tempo, então temos uma previsão de 80 e 90 anos, vamos colocar que agora 80 as pessoas ainda são tão jovens e bonitas, né? 90 anos. É difícil aquele que chega aos 90 anos porque não se cuida, não come adequadamente, não dorme, ou trabalha demais, ou trabalha de menos, ou é muito ocioso, ou não se exercita, ou se exercita demais, ou quer ser... Nós fizemos N coisas, porque o limite ainda não, e o equilíbrio, a harmonia, ainda não faz parte muito do dia a dia do ser humano. E a gente, é 90, vamos desencarnar, vamos aos 75, lá vamos nós. Sobrou 25 já aí, 15. Se forem 65, sobrou 25. Bem, mas eu interrompi aquela vida. Eu tinha uma previsão de 90, hoje eu fui aos 65. Ficou 25 anos. Ficou 20 anos, ficou 15 anos. Se eu tenho oportunidade, e eu precisava de X para aprender, eu retorno para completar aqueles 25. Ah, mas morreu criança, uma criança linda. E morreu. Geralmente é um pedacinho de vida que eu tinha que completar, é prova para aquele espírito,
é prova para aqueles pais. Não sei se numa vida pregressa, se anteriormente eu quis vir e eles não me deixaram. Eles provocaram aborto. Então eu venho de novo, fico com eles só um pouquinho, sou uma criança extremamente bela, para eles notarem, olha, lá no passado distante, eu já quis vir, vocês não permitiram. Então são tantas nuances, às vezes, porque no passado cometemos suicídio, interrompemos aquela vida, precisamos completar aquela vida. Por isso que nós sempre viemos numa situação provacional, numa situação de resgates, numa situação de aprendizagem. E aí duramos tão pouco às vezes. Nós viemos aprender. Nós não viemos para a terra a passeio, gozar a vida. Mas eu te pergunto, quem gostaria de vir gozar a vida nesse planeta violento, cheio de guerra, de injustiça, de preconceito? Se fosse para gozarmos a vida, acho que escolheríamos um lugar do universo mais aprazível. Aqui nós viemos aprender, nós viemos evoluir, e nós viemos consertar coisas. Porque tudo que nós fizemos, a regra de ouro é: não faça ao seu semelhante o que você não quer que faça para você. Essa é a regra já anterior a Jesus, que Jesus preconizou, que todos os sábios da antiguidade preconizaram. E nós queremos saber de nós. Os outros são os outros. Enquanto não aprendermos essa regra, enquanto não entendermos que o caminho para alcançarmos a Deus, ou até chegar lá perto do Cristo, é o nosso próximo, nós temos que retornar e aprender. Então não viemos a passeio, nós viemos aprender, nós viemos estudar, porque a Terra é hospital quando nós já nascemos com a mente embotada, loucos, atrofiados. Aí nós vimos para o hospital chamado Terra. Nós, os normais que eu digo que andamos, pensamos, caminhamos, viemos com eu digo que são containers imensos de coisas a corrigir, porque o que nós deixamos de fazer, o que nós fizemos aqui em desobediência à lei divina, é aqui que nós temos que consertar. Nós vamos para o mundo espiritual, lá nós aprendemos, somos curados, porque geralmente vamos doentes, precisamos de cura, precisamos de saúde, e retornamos para arrumar aquilo que a gente deixou desarrumado. A morte é longa? Pode ser. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, ele nos deu uma média da nossa permanência no mundo espiritual. E é em torno de 250 anos, a média. Claro que isso é uma média. Então, há pessoas que desencarnam e logo reencarnam, vamos dizer assim, que seria um bate-volta. Né? Há pessoas que ficam 100 anos, há pessoas que ficam 800 anos, 1500 anos no mundo espiritual. Depende dos seus créditos, dos seus débitos. Quem fica muito tempo no mundo espiritual, o crédito está devendo, então, para o crédito? Nós ficamos muito tempo no mundo espiritual quando não temos necessidade de premente de voltar à Terra. Então temos crédito. Então temos crédito, temos essa situação, temos crédito, porque não temos essa necessidade premente de voltar à Terra, até porque são espíritos grandiosos, evoluídos,
como você acabou de falar, de Gandhi. Então eles vão voltar ao planeta com missões. Esses sim vêm com missões. Então vem com missões para a humanidade. E aí eles têm que vir no tempo certo. Então ficam de lá trabalhando pelo planeta, por esse universo inteiro. Então temos crédito. Nós ficamos muito tempo no mundo espiritual quando temos débitos abomináveis. Tipo, como o André Luiz conta no livro Ação e Reação, irmãos que se matam o outro para ficar com herança, fazem crimes hediondos. Essas pessoas caem num estado de perturbação tão retumbante, tão espetacular, que daqui que elas voltem, se decor a si dessa perturbação, passaram-se 800, 1000 anos. E às vezes eles falam de espíritos que estão 1000 e tantos anos no mundo espiritual, sem chance ainda de se recompor para voltar ao planeta, e se é que voltarão ao planeta Terra. Oração do servo imperfeito. Albino Teixeira. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada nas obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, no influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco, mas com a tua bênção de amor posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Então, para explicar para o telespectador o que é umbral e no umbral estão as pessoas más e onde estão as pessoas boas, os espíritos bons. Quando nós largamos essa vestimenta carnal, que é como uma roupa, o corpo é a roupa do espírito, da alma. Nós precisamos dessa roupagem física para estar aqui na Terra. Desfeita essa roupa, nós vamos para o mundo espiritual. Ou seja, não vamos a um lugar pré-determinado, porque não tem um céu, um inferno, um purgatório, um umbral. Não. Nós só mudamos de dimensão. Porque as dores, o desespero, a maldade, o egoísmo, isso nós trazemos dentro de nós. Então, o inferno é dentro de nós. Como disse Jesus, o reino de Deus não está em lugar nenhum, está dentro de vós. Então, e vamos mudando de dimensão. E o que é mudar de dimensão? Eu desencarno, posso estar aqui no planeta Terra, perto de você, mas você não tem essa capacidade de visualização, né? Essa capacidade de ver numa outra dimensão, você nem sabe que eu estou aqui. Eu estou aqui, estou às vezes sem fazer nada, estou pelas ruas, estou lá no próprio cemitério, porque há espíritos que não conseguem se desvencilhar do próprio corpo, ficam lá sentados na sua tumba, ficam por aí. E nós vamos nos reunir, como aqui no planeta Terra, vamos nos reunir com quem? Aqui nós temos uma turma, né? Como é que se chama agora atualmente? Tribos. Então cada um de nós procura a sua tribo. Então você é um jogador, quanto mais, você vai se juntar com jogadores, encarnados e desencarnados. Você quer jogar. Você é um sexólatra, você vai estar com encarnados e desencarnados que adoram o sexo. E é para lá que você vai. Você, comunicador de TV? Comunicador de TV? Ah, meu Deus, eu tinha um programa de TV. E quem é que vai fazer? Quem está no meu lugar? E você é capaz de ficar. Né? É aí que vêm os lugares assombrados, que se diz mal assombrados. Aqui nessa rádio, nessa TV, o espírito fulano está por aqui. Quer dizer, não temos evolução para ir a lugar nenhum, não vamos. E vamos procurando com quem nós nos afinizamos. Porque tudo é sintonia vibratória mesmo. A gente se sintoniza com determinados tipos de pessoas. E se aqui na Terra é assim também. O karma. Por que às vezes a gente diz que está aqui pagando alguma coisa? Por exemplo, às vezes a gente tem um adversário, né, alguém, um amigo, aliás, um inimigo, que a gente chama de inimigo, ou dentro do trabalho, ou dentro de uma tribo, né? Ou dentro de casa. Ou dentro de casa. Né? Que a gente... E eu já li a respeito disso, que você está pagando alguma coisa de uma outra vida para com essa pessoa, os dois estão pagando, alguém está... Como é que se explica isso? O problema é assim... A doutrina espírita explica... Explica. A doutrina espírita explica
o karma. É tratado como karma mesmo a palavra? Não, essa palavra todo mundo se apropriou dela, Pois é. né, que vem do sânscrito, e era usado pelos ocultistas, pelos esotéricos, pelos espiritualistas, a palavra karma. Mas ela serve perfeitamente porque o karma também não é, e a gente criou uma noção que o karma é só negativo. Não, o karma é positivo ou negativo. O problema é que a gente sempre foca que esse é meu karma, porque meu encosto, porque aqui no planeta Terra nós viemos com resgates portentosos, eu diria. Então, parece que tudo acontece. Vamos olhar o passado da Terra e ver que não foi nada digno, nem dignificante, nem maravilhoso, né? A Terra sempre esteve ensanguentada, né? Cheia de conflitos. Conflitos de toda ordem e por toda parte. E nós participamos disso tudo. Então, às vezes a gente diz assim, eu atirei pedra na cruz. Eu acho que eu atirei pedra na cruz. Pode não ter atirado especificamente pedra na cruz, mas que fez algo semelhante, fez. Matou, envenenou, não teve o menor, né? Vimos as pessoas está sendo debatido agora, né? Até por cientistas, a questão das pessoas na guerra. Né? Tenho lido a respeito que tem uma tirania, uma agressividade que talvez não precisasse matar com aquela crueldade com que fazem. Mas somos nós. Então é muito natural que nós regressamos. Se regressamos, já regressamos porque temos esses resgates a fazer. E somos devedores e credores um do outro toda a vida. Então esses desafetos, que é inimigo, já é uma palavra assim, aquilo é meu inimigo, claro, mas é uma palavra meio demodê, né? Então esses desafetos que nós temos são pessoas, sim, que nós prejudicamos, ou que elas nos prejudicaram, e de uma maneira ou de outra nós temos que absorver. Mas nesse caso específico, quando se trata de desafetos, ambos entendem que há um prejuízo para cada lado. Aí quem saber quem está com a razão, né? É aquele que mais se evoluiu, que mais se adiantou, entender que se eu me encontro com determinadas pessoas na minha frente, plantada na minha família, no meu trabalho, no meu grupo social, no meu dia a dia, eu estou precisando daquele tipo de prova para aprender alguma coisa. Então eu preciso aprender a calma, a compreensão. Perdão. O perdão é uma coisa dificílima ao ser humano. Justamente nós estamos nessa ciranda, ou seja, reencarnatória, porque não temos a menor vontade de perdoar. Porque perdoar é um ato interno, é um ato de amor. E nós nem esse amor temos, porque mal gostamos da parentela. E olhe lá, né? E olhe lá. Imagina dos outros. E dos desafetos, então, nós queremos a distância. Como vamos perdoá-lo? E perdoar é uma coisa muito difícil. Então, é difícil, por quê? Porque quem nos causa dores terríveis ou causa prejuízo a entes queridos nossos, é muito difícil de perdoar para a nossa situação planetária atualmente. Então, é preciso vir com eles. E eles vão nos ensinando. E às vezes nós não gostamos nos outros o defeito que nós temos, sabe? Às quase vezes, sempre. Nós vimos refletidos. Que pessoa arrogante. E às vezes aquela arrogância é bem dentro de nós, é bem o nosso espelho. E a gente não gosta muito de se ver e ver coisas. Nós gostamos de nos ver no espelho quando nos vimos bonitos, né? Se nos víssemos feios, não gostaríamos do espelho. E a refletir o outro meu defeito. Então eu queria agradecer a você a oportunidade que
o pouco que nós conversamos aqui, e se esclareceu alguém, alguma coisa. Às vezes, algumas pessoas que vão assistir o programa e até por questões que já conversamos, se sentem um pouco, não diria agredidas, né? Mas contrárias. Então eu diria que encerraria o programa de lei dizendo o seguinte: tinha um rei que costumava sair e passear com um manto muito cheio de pedras preciosas, e um servo ia sempre acompanhando e juntava. Um belo dia ele fez um colar belíssimo e foi levar ao rei de presente. E disse: olha, meu rei, trouxe para você. E o rei achou, ficou lisonjeado com o presente, mas olhou e disse: mas essas pedras são das minhas vestes. Não são suas? Disse: não, não são minhas. Quando você ia caminhando, as pedras caíam, eu recolhia e as pedras são suas. Meu mesmo é só o cordão. Então, na doutrina, como em todo o cristianismo, né, as pérolas, as pedras preciosas, são os que contêm o Evangelho, são os ensinamentos de Jesus. Nós somos apenas cordão. E para juntar essas belezas que é a grandiosidade divina, a paternidade divina e a bondade trazida por Jesus ao planeta Terra. Obrigada. Boa noite, Casimiro Cunha. Boa noite, minha filha. Deus te abençoe a esperança, plantando no teu caminho flores de luz, de bonança. Deus te conserve na estrada do bem, do amor, do carinho, onde as bênçãos de teus pais possam descer de mansinho. Que a Virgem da Caridade te acolha o bom coração no seu manto de bondade, de luz e consolação. Que a mão terna de Jesus te livre de todo o mal, enchendo-te de alegria na noite do seu Natal. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor.
de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor, assim seja. Onde se faça vontade do vosso amor, assim seja.